Bem-vindos ao canal de qualidade de saúde do Dr. Teru Watanabe, aqui de Criciúma, Santa Catarina. Sou médico clínico há 40 anos e trabalho com a parte de acupuntura há 30 anos e há 20 anos na parte que eu chamo de medicina integrativa, onde nós abordamos vários aspectos da parte emocional, mental, social, espiritual, todo o regulamento para que o corpo funcione corretamente. Então, estamos fazendo aqui processo de orientação. Hoje seria o que chama que a terapia do perdão, né? Então, pensar assim, o que seria o perdão? Tirando aquela história da espiritualidade, de perdoar a Deus, pedir perdão a Deus, tudo, mas é assim, é o perdão do nosso dia a dia. Perdoar a você, em primeiro lugar, para poder perdoar o próximo e poder pedir perdão a Deus. Na própria Bíblia cita que antes de você pedir perdão a Deus, vai lá e perdoa o teu irmão primeiro, né? Então, quando você perdoa alguém ou algum fato, quem se beneficia, na grande parte, é quem perdoa, não quem é perdoado. Por quê? Quando você tem ódio de alguém, tem raiva de alguém, mágoa, é como se você tomasse um veneno e desejasse que o outro morresse. Quer dizer, se você toma veneno, é provável que quem vai passar mal é você, e se for mortal, quem vai morrer é você. Então veja bem, o que eu falo sempre para os pacientes seria assim, é como se você tivesse, sei lá, ódio, raiva ou mágoa de alguém. É como se pegasse essa pessoa, prendesse numa jaula, certo? Está lá preso numa jaula, mas ele não sabe que ele está preso. Mas você vai lá de manhã, de tarde e à noite ver se ele está preso. Então quem é que está preso? Na verdade é você. Então quando você libera aquele preso da jaula, você não tem que mais ir de manhã e de tarde para ver se está preso. E ele continua livre do mesmo jeito que estava quando você tinha criado uma prisão mental fantasiosa na tua cabeça e você fazia vigilância constante, certo? Então, o que a gente fala assim, o perdão verdadeiro, aquele perdão que você diz que pagou tudo, isso é só divino. O perdão humano seria você ter a capacidade de perdoar aquele fato que tenha ocorrido com você. Não quer dizer que você tem que esquecer completamente daquilo. Quando você lembrar daquele fato, ele não deve causar uma alteração mental e emocional como causava naquele tempo. Você vai continuar lembrando que aquela pessoa fez algo de errado com você, traiu a sua confiança, seja monetária, seja emocional, tanto faz, mas traiu a tua confiança. Mas você, a partir daquele dia, você vai colocar uma pedra em cima disso e vai continuar vivendo. Mas não quer dizer que você vai esquecer daquilo. É que eu comparo assim para as pessoas como se você pensasse assim. Digamos que eu deva para você R$ 1.000 e eu não paguei, já faz, sei lá, 3 anos. Aí você fala, bom, tá bom, eu vou perdoar a tua dívida, você vai pagar, tá tudo resolvido sem problema nenhum. Aí eu falo assim, tá, então empresta mais 1.000. Você emprestaria? Provavelmente não. Mas Deus, se fosse Deus, ele perdoaria e emprestaria mais 1.000, pois mais 1.000, mas porque espera que algum dia você se arrependa e pague tudo que você está devendo. Se não pagar durante essa vida, vai pagar depois. Então seria assim. Então o perdão humano é você esquecer aquela dívida, perdoar a dívida, só que você não vai deixar ela repetir de novo. Por quê? Perdeu-se a confiança. Então você vai perdoar aquele fato, mas não é que você vai voltar a confiar 100% nessa pessoa. Você vai estar sempre com o pé atrás,
observando o que acontece. Mas aquilo que já aconteceu não deve mais remoer na tua vida e causar distúrbio para você. Então, quando você perdoa, você tira aquele peso que você está carregando que não é necessário e deixa a vida fluir mais tranquilamente. É difícil? Lógico que se fosse fácil, não teria nenhum problema nas pessoas. O problema é que nós temos o consciente e temos o inconsciente. O consciente é a nossa mente atual, agora que nós estamos conversando. O inconsciente é uma espécie de um reservatório que tem toda a história da nossa vida, dos nossos pais e dos nossos avós. Isso explica alguma dessas coisas que você vê nessas guerras que tem há 200, 300 para os povos guerreando. Mas por que está guerreando? Não, porque meu pai matava o pai dele. Porque o pai matava. Então, as pessoas transferem uma espécie de um ódio no inconsciente e não sabem por que estão guerreando até hoje, né? Então, porque sempre foi assim. Então, se sempre foi assim, eu posso mudar esse princípio. Então, comece a pensar no perdão nesse sentido. Então, você olha para o espelho e vê assim, quantas coisas que você deve perdoar a si mesmo antes de pensar em perdoar os outros. Então, por exemplo, você acusa alguém de trair a sua confiança. Pode ser teu pai, tua mãe, teu marido, teu filho, tua esposa, teu sócio. Aí pergunte a você, quantas vezes você traiu a tua própria confiança? Quantas vezes você prometeu que ia fazer atividade física e depois não fez? Você ia deixar de fumar e continua fumando. Você ia deixar de beber e continua bebendo. Você ia deixar de usar droga, continua usando droga. Você ia parar de reclamar, continua reclamando. Então, veja que interessante. Então, se eu entendesse isso e começasse a me perdoar, eu abro o leque, o espaço para perdoar os outros. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas pensa quantas coisas que você já se traiu a você mesmo e nunca perdoou a você mesmo e carrega essa mágoa por causa disso. Então veja bem, se você fez uma coisa errada quando tinha seus 21 anos de idade, pode ser qualquer coisa, tá? Hoje com 60, você não pode mudar o que fica 21. Então hoje com 60, você não falei que você fez a 21. Por que não perdoa aquele você que era 21 anos atrás? Você continua carregando mágoa e ficando doente por causa disso. Você pode ter uma dor no ombro, uma dor de cabeça, uma dor no fígado, uma dor no estômago, problema de bexiga, ou no caso da mulher, um cisto, um nódulo, um mioma, por causa de uma mágoa que ela mesma não se perdoa. Então, a primeira coisa que você vai fazer, então, a partir de amanhã, é todo dia de manhã, dedicar pelo menos, sei lá, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, para se perdoar. Lembra que eu falei aquele vídeo que eu falei sobre acordar de manhã, levantar o braço aqui, então respira fundo e se perdoa. Diga, eu perdoo você que você fez isso, você fez aquilo lá tal. Então, digamos que você, sei lá, fez uma trapaça com o teu sócio, desviou dinheiro. Então, se perdoa pelo menos isso. E prometa, lógico, que não vai repetir isso. Antes de pedir perdão ao teu Deus, não interessa a tua religião, primeiro vai perdoar o teu irmão. Depois, se perdoa você, depois peça perdão a Deus. É uma lógica simples, que é tudo uma interligação. Porque se eu não fizer um deles, nem os outros dois funcionam. Então, se eu não me perdoar, o perdão que eu dou para o outro não funciona, o que eu peço perdão para Deus também não acontece. Então, se fala assim, de por que muitas vezes nós pedimos algo para o nosso Deus, nosso Criador, e nem sempre é atendido. Segundo o princípio, que falava-se muito na Seichonoye, que é uma espécie de filosofia oriental, fala assim, antes de você
pedir perdão a Deus, ou pedir qualquer coisa a Deus, você deve se reconciliar com todas as coisas que pertencem a Deus na terra para ser atendido. Então, digamos assim, se você matou um passarinho lá 30 anos atrás, que teoricamente era permitido, você tem que pedir perdão a Deus por ter matado esse passarinho. Aí eu trapacei lá no jogo, ou desviei dinheiro, tem que pedir perdão disso aqui tudo. Ah, eu estou brigado com meu pai, tem que pedir perdão, tem que reconciliar. Se não tiver toda essa reconciliação, a energia divina não vem de cima para baixo e não vai de baixo para cima, você vai continuar sendo isolado. Esse é o princípio de por que você deve, no caso para quem é cristão, se confessar pelo menos uma ou duas vezes por ano, para você pelo menos ir lá conversar com um representante de Cristo, de Deus na terra, que seria o Padre, para colocar todos esses dados. Eu fiz isso, tal, ele te dá pelo menos uma liberação, uma absolvição. Se você nunca confessou, para você, quando você faz, dá uma leveza muito grande, como se o corpo renascesse de alguma forma diferente. E se você realmente não repetir, você vai continuar sempre nesse patamar. Claro que a gente acaba sempre, em função da vida, esquecendo de alguns detalhes e vai cometer de novo alguns deslizes. Mas lembre que Deus está lá sempre esperando para te perdoar, desde que você se reconcilie com as coisas que Deus colocou na terra para você cuidar e conviver, certo? Então, essa seria a orientação desse processo, que é a terapia do perdão, que eu acho que é uma das mais importantes para evitar doenças, principalmente do câncer e do infarto. Normalmente a origem da doença cancerígena está ligada a alguma coisa que não foi resolvida, uma mágoa, uma raiva, alguma coisa que está lá e vai crescendo gradualmente, você não joga para fora. A mesma coisa ocorre com o infarto AVC, que é uma coisa que vai obstruindo, vai acumulando até que tapa o caminho da artéria, do coração, do cérebro, do intestino. Então faça isso, como eu falei, não custa nada, você pode fazer sozinho, conversando com Deus, ou vai lá falar com o teu pastor, teu mentor, quem você quiser, mas alguém que você possa realmente desabafar isso, certo? Então, se você gostou do vídeo, então avalie aqui, diga, positivo, gostei, acho legal essas informações e tal. Comente o que você quer, eu gostei disso aqui e tal, gostei de que fizesse tal comentário e tal coisa. Aí você se inscreve no canal, não custa nada, mas isso é importante para mim, em função do que a gente está tentando montar aqui de orientação. A ideia é que, se tudo correr bem, a gente vai deixar aqui pelo menos 1000 vídeos nesse patamar. Então já estamos com uns 15, então vai fazer. Então faz 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta. Então dá 150, 160 vídeos por ano. Então vai levar uns 8 anos para cumprir esse patamar de fazer vídeo, 3 vídeos por semana e tal. E por último, que é importante, compartilhe. Porque nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta. Eu preciso que essa população corra um pouquinho mais, certo? Então a gente fala sempre que é uma coisa interessante, pessoal. Então, se eu ajudar alguém, essa ajuda retorna para você mais cedo ou mais tarde. Então, até o próximo vídeo. E tente praticar a terapia do auto-perdão para depois perdoar os outros e ser perdoado pelo Criador.